Aleluia. Então, irmã pastora Eliane, vem cá, vem. É uma alegria, né, receber. Vou chamar minha esposa para orar por ela aqui, né? Fica melhor, né? Pastor Luiz, vem cá, tem gente nova aqui hoje que se inscreveu durante o dia que não conhece Vossa Senhoria. Pastor Luiz, pastora Eliane, já falamos ontem, pastores da comunidade cristã de Curitiba, discípulos do querido e saudoso pastor Miguel Piper, né? Pastora Terry, e tem nos abençoado por mais de 25, 30 anos, eu acho. O tempo passa rápido, né? Sim, muito rápido. Né? Você ficou tão velho de repente, né? E conheço o Luiz e Eliane, já deve ter uns 20 e poucos anos. Nós éramos dois meninos ali nos encontros do Siloé, nem sabíamos o que estávamos fazendo lá. E o Luiz e a Eliane plantaram uma igreja linda no Uruguai. Se tivesse umas fotos para o povo ver, né? Depois você manda para a mídia lá, a gente põe, mesmo que seja amanhã. Uma igreja linda no Uruguai, e eles, servos de Deus, e agora voltaram, há 10 anos estão em Curitiba, uma obra linda lá. Quem não foi ainda precisa conhecer a comunidade cristã de Curitiba, né? Então, uma alegria, né? Hoje pela manhã nós tivemos aqui um encontro com eles, assim, do Conselho Profético, e olha, foi um derramar. Começamos às 9, fomos até 1h30, e Deus falando com a gente, foi um tempo muito especial, amém? Boa noite, queridos. Vamos estender as mãos aqui para a pastora Eliane. Amado Deus e Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu peço, Senhor, uma graça especial sobre a tua filha nessa noite, para que ela possa nos conduzir, Senhor, à tua filiação, para que o Senhor possa nos adotar nessa noite, nós possamos receber essa adoção. Senhor, que o Senhor use a tua filha com graça, com unção, Deus, e essa palavra possa tocar no nosso coração, possa transformar o nosso coração, nós possamos ser abraçados pelo Pai nessa noite, Senhor. Pai, manifesta a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, o teu amor nessa noite, através dessa palavra, Senhor, e cura o nosso coração. Cura, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus, Deus. Amém. Obrigada. Boa noite, pessoal. Para a gente é uma alegria, um prazer, uma honra, está muito grande de estar aqui, né? Eu me sinto especialmente, assim, muito feliz, agraciada, porque nós sabemos que o nosso pastor, né, o pastor Miguel, investiu muito nesse lugar, semeou muito nesse lugar, e é uma responsabilidade, né, no nosso coração de estar aqui e continuar um pouco daquilo que ele, né, continuar fazendo um pouco daquilo que ele fez, né, com tanta graça. Eu quero rapidinho falar sobre um livro que eu escrevi. Hoje eu vou falar sobre paternidade. Na verdade, a minha pregação hoje não é sobre esse livro, não é sobre cura, mas é sobre essa palavra paternidade, ligado com o profético e de como a gente pode profetizar debaixo desse ambiente de paternidade celestial. Eu entendo, gente, que os nossos pais biológicos, eles realmente fizeram por nós o melhor que eles podiam, o melhor que eles sabiam, mas não levanta a sua mão, eu tenho certeza que o seu falhou com você em algum lugar. E a nós temos um péssimo costume de transferir para a paternidade celestial as coisas que os nossos pais fizeram e que nos feriu, né, de alguma forma. Então, se nós tivermos um pai autoritário, nós vamos sentir que Deus é autoritário, e por aí em diante. Então, a minha proposta nesse livro é que você possa encontrar um lugar
de cura na sua alma, daquelas feridas que foram feitas pelas falhas da paternidade. Eles realmente desejaram fazer o melhor, mas eles falharam. Mas nós temos uma paternidade celestial que é superior, que pode cobrir todas as falhas do nosso pai, da nossa mãe, trazer cura e nos ajudar a cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Amém? Eu quero te animar a adquirir esse livro, se ainda tem lá, não sei quantos tem, a gente trouxe poucos volumes, mala de mão, um avião, não deu para trazer muito, né? Mas eu espero que seja uma bênção para você, e os que leram, que compraram, empreste para o outro, para todo mundo ter acesso a essa mensagem, porque ela realmente é profunda, assim, é valiosa. Eu entendo que isso aqui foi uma riqueza que Deus depositou nas minhas mãos, né, para espalhar para o corpo dele, por onde a gente andar, e que seja uma bênção na tua vida, em nome de Jesus. Né, então, hoje eu quero falar sobre profetizar a partir da paternidade de Deus. Se você está com a sua Bíblia e quer me acompanhar, quero ler um texto lá de Mateus 3,13, um texto muito conhecido, e a frase principal desse texto é a frase, né, de onde eu parti para escrever esse livro, né, que se chama O Desejo de Todo Filho Ser Amado e Dar Prazer. Mateus 3,13 diz o seguinte: Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim. Repete comigo: é necessário que seja assim. Pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E então João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Interessante que gente, eu tenho extraído tantas coisas desse texto. Eu falo mais dele do que está escrito nele. É impressionante como eu tenho visto coisas que eu não tinha visto até então. Mas interessante que no batismo, Jesus escolheu entregar o direito de fazer as suas próprias escolhas para então fazer toda a vontade de Deus. Quando a gente vai para a cruz, Jesus escolheu se entregar. No batismo ele entrega o seu direito, mas na cruz ele escolhe se entregar como sacrifício para o homem perdido, inaugurando um caminho de graça, um caminho de acesso à verdadeira paternidade. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a vida. Ele é o único acesso ao coração do Pai Eterno, e esse é precisamente o caminho de céus abertos, né? O caminho que a gente está profetizando nesses dias aqui. Diz o texto que no batismo, enquanto Jesus saía das águas, Jesus ainda estava no rio, depois desse batismo, desfrutando da presença do Pai, e enquanto ele estava saindo dessas águas, os céus se abriram. Gente, eu não sei você, mas eu procuro imaginar o que eu leio na Bíblia. Não dá para imaginar o que foi que Jesus viu naquele dia de céus abertos sobre ele. Mas eu sinto, assim, profeticamente, que esses são dias de céus abertos. E, assim, não é só porque é o tema dessa conferência, eu realmente tenho sentido isso. Em alguns momentos, Deus tem trazido visões, coisas relacionadas a esse tema. Esse é o tema do ano na nossa igreja, né? Céus abertos. Então, eu tenho entendido que é tempo de declarações profundas do Senhor sobre a igreja. É tempo de nós discernirmos as palavras proféticas do Senhor, do coração do Pai, para que nós derramemos sobre o povo de Deus e fortalecer os filhos da casa, os filhos, as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor nessa estação tão desafiadora. Eu tenho entendido que é tempo de ouvirmos o coração de Deus com relação a essa estação que a gente está vivendo.
a estação dos últimos dias, a estação que antecede a volta do Senhor, né? E eu entendo que isso é resultado de céus abertos. Então diz o texto que enquanto Jesus está saindo das águas do Rio Jordão, Jesus ouve publicamente a afirmação mais importante do meu ponto de vista relacionado à paternidade sobre a sua própria vida. E ao mesmo tempo essa declaração, essas palavras que Jesus ouviu como filho, elas também são uma proclamação sobre a nossa vida, ou seja, são palavras proféticas poderosas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Abra suas mãos, repete comigo: eu sou o filho amado, eu sou a alegria do Pai. Essas palavras que Jesus ouviu são palavras direcionadas a você. É como se Jesus estivesse abrindo os céus nessa noite sobre a sua vida e estivesse falando para você: você é o meu filho amado e eu tenho muita alegria com a sua vida. Quem recebe isso diz amém. Sabe, Deus tem falado muito comigo sobre essa declaração nesses últimos anos. E eu escrevi sobre isso, sobre a importância para o filho de se sentir amado e dar alegria aos seus pais. Gente, todos nós sabemos que os pais amam os filhos. Todos nós sabemos que os nossos pais nos amam, mas nem sempre nós conseguimos sentir, porque eles foram falhos na comunicação, e é isso que o Senhor quer curar na sua vida e na minha vida, para que a gente tenha um acesso liberado ao coração do Pai dos céus. Nesse momento, quando o Pai faz essa declaração sobre Jesus e sobre a sua vida, Ele estava revelando a essência do seu coração. Sabe o que Ele estava dizendo, na verdade, com essas palavras? Eu quero ser o seu Pai. Eu quero ser o seu Pai. Só que isso não é Ele que escolhe, porque de fato Ele já escolheu, Ele já te escolheu como filho. Mas a questão é, você o escolheu como pai? Você deu ao Senhor esse lugar de pai na sua vida? Disso se trata essa declaração do Senhor sobre a sua vida. Eu tenho entendido que paternidade, se não for a principal palavra dessa estação, com certeza é uma das mais importantes, sabe, as primeiras da lista, porque Jesus vai voltar para buscar uma noiva, verdade? Mas o Pai volta para buscar muitos filhos, semelhantes ao Filho Jesus. Né? Então é interessante que a presença do Pai no dia do batismo de Jesus, com esse espetáculo de céus abertos, com essas declarações proféticas super importantes, na verdade, estava preparando Jesus para um momento muito desafiador que ele ia encontrar, né? A poucas horas, talvez, de distância daquele momento, talvez poucos minutos, quem sabe, depois de ser alimentado pelas palavras do Pai: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Gente, quando um filho ouve essas palavras, isso ecoa no coração, isso dá segurança no que você vai falar, no que você vai fazer. Sabe, quando você chega para uma criancinha e fala: vai lá, filhão, você consegue. Gente, essa criança se sente a criança, e ela vai e faz. Porque tem uma palavra de paternidade encorajando, acreditando, apostando nela. E a criança tem outro desempenho, o filho tem outro desempenho. E Jesus recebe essas palavras do Pai, depois de ser alimentado por elas, e ele caminha rumo ao deserto, ao desafio da tentação que ele ia passar naqueles 40 dias e 40 noites. Vamos lá para o capítulo seguinte, Mateus 4, 1, vamos ler esses versículos. Ou seja, saiu do batismo, diz a Bíblia. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Olha que forte isso. Ele foi para lá para isso,
para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio então e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene a essas pedras que se transformem em pão. Diz no texto que o Espírito Santo conduziu Jesus para aquele lugar horrível, com um propósito: ser tentado pelo diabo. Gente, e que difícil pode ser a compreensão desse texto para a nossa vida. Né? Quando a gente lê isso, a gente lê sem muita emoção. Mas se Jesus falasse para você assim: ô Gabriel, você é o meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria. Agora vai lá que eu marquei um encontro com o diabo. Você vai passar 40 dias, 40 noites com ele. Vai lá, eu não vou. Eu vou ficar só de longe. Como é que você se sentiria? Foi isso que o pai fez com o filho. Sabe, agora uma coisa que a gente precisa compreender: todas as vezes que o Senhor nos envia, o Espírito Santo nos conduz a situações de confronto com o nosso inimigo, nunca é para o nosso fracasso. Diga amém. O Pai nunca vai te enviar para o fracasso. Ele vai nos enviar, quando Ele nos enviar para um lugar assim, seja que lugar for, gente, sabe, o Senhor vai nos instrumentalizar antes para vencer. Sabe, o propósito final de qualquer confronto com o inimigo, seja na oração por um familiar que você ama, que está perdido, seja num tempo de enfermidade, seja num tempo de escassez, seja num tempo em que você está questionando valores da sua fé, seja em que tempo for que o inimigo tiver um lugar na sua vida, o propósito final do Senhor sempre será julgamento do inimigo e o seu triunfo, a sua vitória sobre ele. Diga amém. Foram 40 dias muito difíceis para Jesus, porque Jesus não foi para aquele deserto como Deus. Ele foi como filho, ele foi como homem, ele sentiu fome como eu e você sentimos. Foi um tempo difícil, mas assim, em nenhum momento Jesus cedeu. Jesus foi vitorioso em cada um daqueles 40 dias, e no fim deles, além de não ceder a nenhuma proposta maligna, os anjos vieram e serviram a Jesus. Né? Eu não posso imaginar o que é isso, mas eu sinto que é isso que o Senhor quer fazer com você. Quando você terminar o seu deserto, quando você vencer as suas provas, você será servido sobrenaturalmente pelo Senhor. O Senhor vai ministrar a sua vida, Ele vai te colocar em lugares de graça, de honra, onde você vai poder provar desse sobrenatural. Interessante, gente, que Jesus, Ele estava ali como homem, mas Ele era Deus. Ele tinha poder em si para atender às suas próprias necessidades, aquelas que ele estava passando no deserto. Num estalar de dedos, os anjos trariam pão para ele. Então, quando o diabo fala assim: você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele falou: não, eu vou esperar, porque eu vou vencer. E eu vou ser servido pelos anjos quando o meu Pai liberar os anjos para me servir. Jesus já sabia que isso ia acontecer. Agora ouça o segredo de Jesus. Por que ele venceu? Porque ele nunca duvidou da paternidade de Deus. Embora fraco na carne, no pior cenário, né? Jesus venceu, vitória que se repetiu na cruz. Quais são as palavras de Jesus? Pai, Deus meu. Está ele falando com o Pai no pior cenário, cenário de cruz. No deserto, na cruz, em cada desafio. Jesus venceu porque ele estava ancorado na paternidade do Pai, de Deus, o Pai. Gente, há coisas que precisam acontecer na sua vida, mesmo que você não entenda agora. Precisa acontecer, é necessário que seja assim. Sabe, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada cristã, vamos passar por momentos difíceis, sim.
Em muitos momentos a gente não vai ter clareza dos caminhos de Deus, do propósito, a gente não vai entender muita coisa, muitos sentimentos brotarão por nós não sabemos o que Jesus está querendo produzir na minha vida com essa situação. Às vezes parece injusto, às vezes parece que Ele te ama mais, porque naquele exato momento Ele está abençoando muito a um irmão que está ali, ó, bem pertinho. Qual o problema? Por que a ele não a mim? Repita comigo, é necessário que seja assim. E nesses momentos a gente vai ter que seguir em frente, enfrentando os nossos desafios, pelo simples motivo de que é necessário que seja assim. E essa frase, gente, a gente vai ouvir uma e outra vez no nosso silêncio com o Senhor. Calma, é necessário que seja assim. Você vai passar pelo seu deserto, você vai passar por seus tempos difíceis. E certamente, gente, nesses momentos, o Senhor quer, no mínimo, nos ensinar sobre confiarmos na paternidade dEle sobre a nossa vida. De confiarmos cegamente nas intenções que o Senhor tem com relação à nossa vida quando somos expostos a momentos difíceis. Porque Ele precisa que essa paternidade seja estabelecida dentro de nós. Agora preste atenção, depois dos 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome. E nesse momento de fragilidade, olha que sem vergonha esse diabo. Jesus está terminando 40 dias de jejum, 40 noites, um tempo difícil. Jesus estava fragilizado. A Bíblia disse que ele teve fome. E olha o que o diabo diz. Se você é mesmo filho de Deus, tem certeza que você é? Mas olha, se você é mesmo, está vendo essas pedras aqui? Transforma ela em pão. Gente, qual era a intenção do inimigo? Dar pão para Jesus? A intenção dele era matar a fome de Jesus? A intenção dele era colocar dúvida no coração de Jesus com relação à última afirmação do Pai sobre a vida dele. Este é meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. Eu amo tanto esse filho que eu vou deixar ele 40 dias sem comer com o diabo. E Satanás está falando, você é mesmo filho de Deus? Tem certeza? Sabe, o inimigo sempre vai questionar a última coisa importante que Deus falou na tua vida. Tem coisas que Deus fala sobre a nossa vida que faz o diabo tremer. E ou ele rouba essa palavra, ou ele coloca dúvida no seu coração, ou ele vai ser julgado, ou ele vai ser derrotado. Alguma coisa ruim vai acontecer com ele. Sempre o inimigo vai tentar macular a paternidade de Deus sobre a nossa vida. O inimigo não pode nos roubar o Pai, não pode nos roubar a nossa identidade de filho, não pode roubar quem nós somos, mas ele pode fazer perguntas. Quantas perguntas você já ouviu? Se Deus é amor, porque tem tanta criancinha morrendo de fome? Quantos já viram essas perguntas que vêm para macular a paternidade de Deus, a intenção de Deus, o amor de Deus, e para macular, para atrapalhar, para nublar a nossa visão do Senhor? Sabe, gente, muitas vezes nós passaremos por tempos difíceis. Isso é bíblico. A gente vai fazer pergunta, a gente não vai ter compreensão das coisas. E isso vai produzir, no mínimo, confiança na paternidade de Deus. E no final desse processo, provavelmente,
você será portador de uma palavra, de um testemunho que vai exaltar, valorizar a paternidade de Deus e quem Ele é. Você vai falar com outro nível de autoridade. Jesus passou aquele tempo difícil e não dá para imaginar, gente, o que foi aquilo. Quem aqui já foi no deserto? Passou em algum deserto? A gente não tem nem ideia do que é deserto, ainda mais morando no Brasil. Mas normalmente o deserto é frio à noite, é calor de dia. Quem já jejuou, vocês não sabem o que é inverno, né? Mas, gente, jejuar, a gente sente frio quando a gente jejua. É desafiador jejuar no inverno. Por isso que a gente toma uns chás quentes para dar uma aquecida por dentro. Jesus sofria com o calor do dia, Jesus sofria com o frio da noite, né? Jejuando, esse frio era potencializado. Certamente Jesus lidou com animais noturnos, presença das trevas, né? Fome, frio, enfim, todas essas coisas. E visivelmente Jesus estava abatido. E nesse cenário, Satanás, muito sem vergonha, sugere um suicídio como solução para o fim do sofrimento. E lembra, o Pai havia enviado Jesus para aquela situação. Então ele vem de novo e fala: se você é filho de Deus, ele questiona outra vez. E ele fala assim: se joga daqui de cima, porque o Pai dará ordens aos anjos para segurar você. O que ele está falando? Cara, se mata. Olha a situação que você está, 40 dias, nessa condição. Sabe, há situações na nossa jornada que às vezes elas são tão desafiadoras que nós somos tentados a desistir de tudo, a pular fora como se isso fosse uma opção. E é provável que tenha sido num momento como esse que Satanás fala com Jesus dessa maneira. Sabe, o inimigo também vai te dar sugestões de mortes em momentos difíceis da tua vida. Morte de esperança, morte de sonho, morte de propósito, de ministério, de desejo de servir, e às vezes até morte física mesmo. E o alerta do Senhor é: não caia no engano do inimigo, não lhe dê ouvidos. Qual é a palavra que o Senhor está liberando sobre a sua vida nessa noite? Se o inimigo tem uma palavra de morte para você, meu irmão, volta para a última palavra que o Senhor te deu. Aquela que Ele falou com você no seu devocional, aquela que você recebeu profeticamente na igreja, aquela que um irmão do além passa um versículo para você no WhatsApp e aquilo chega como palavra de Deus. Qual foi a última palavra importante que Deus liberou sobre a tua vida? Volta lá, porque essa palavra é uma ameaça para o teu inimigo. Jesus, ele se agarrou na paternidade de Deus. E por isso ele pôde sair vencedor de todas essas situações. E por que, gente, ele se agarrou nessa palavra? Sabe, Jesus, ele não somente era filho. Quantos são filhos do seu pai aqui? Você tem um pai? Você é filho dele? Você já sabe disso, não é verdade? Ok? Jesus era filho, como você é filho dos seus pais. Mas Jesus se sentia filho, isso muda tudo. Você é filho, mas às vezes você não se sente filho, porque os seus pais tratam melhor os estranhos, tratam melhor os seus irmãos. Jesus saiu vencedor porque ele tinha uma revelação dessa paternidade. Ele não somente era, ele se sentia filho, e isso fez toda a diferença. Então a principal, gente, tentação no deserto foi fazer o filho duvidar da paternidade, da integridade, da intenção do pai com a vida dele, duvidando da última revelação importante que o pai falou para o filho: esse é meu filho amado em quem eu tenho toda a minha alegria. Gente, o espírito desse século é o engano, é o espírito mais poderoso desse século.
E ele vem trabalhando intencionalmente para questionar, para levar o mundo a questionar a paternidade do pai e então mudar o status das pessoas, de filhos para órfãos. Você já prestou atenção, né, de uns anos para cá, como tem sido cada dia mais comum um filho sair de casa por se rebelar contra o seu pai? Eu não aguento mais essa família, eu vou embora. Aí tem uns que acham uma saída nobre, vai trabalhar em outro estado, vai estudar em outro país, mas aqui dentro, a intenção é deixar a casa do pai e da mãe, porque não aguenta mais tanto controle, opressão, enfim, seja a desculpa que for. Jesus, ele veio para apresentar um caminho que levaria de novo os órfãos a se encontrar com um Pai celestial. E quer percebamos isso ou não, gente, nós temos vivido num mundo de órfãos emocionais, órfãos com pais vivos. E isso é transferido para a igreja. Não levanta a sua mão, mas quantas pessoas você não tem investido nesses últimos tempos, que vem, tem um encontro com Jesus, é batizado com o Espírito Santo e da noite para o dia vai embora? Por quê? Espírito de órfão. Tem dificuldade de se vincular. E se você for fazer uma pesquisazinha na vida dessa pessoa, ele tem problemas graves com os seus pais. Jesus, ele se nutriu das palavras do Pai no dia do seu batismo e viveu ancorado naquelas promessas, e por causa disso ele viveu debaixo de uma atmosfera de céus abertos. Gente, quando nós temos entendimento da paternidade de Deus sobre a nossa vida, nós vivemos uma atmosfera de céus abertos. Não importa onde você esteja, se a situação está difícil, se a estação está complicada, os céus continuam abertos. Porque o seu pai está falando, está difícil aí, filhão, aguenta aí, porque é necessário que seja assim, já vai passar. E você passa pelo seu deserto. Sabe, depois que, né, toda a história de Jesus, ele volta para o Pai, o Espírito Santo é derramado, né, e hoje somos nós que representamos Jesus aqui na terra. Jesus, ele carregava palavras proféticas que ele ouviu do Pai. Hoje somos eu e você que temos que carregar essas palavras. Porque ele voltou, derramou o Consolador sobre nós e por causa dele, nós temos o compromisso de sermos os portadores dessas palavras proféticas, porque o Novo Testamento diz que todos os filhos podem profetizar. Quem é filho aqui? Levanta a mão, porque o anjo vai passar. Sua mão não está levantada, ele não vai anotar teu nome. Quem é filho aqui? É sobre você que Deus quer derramar essa liberdade de profetizar num ambiente de paternidade. Diga amém, diga aleluia, Jesus. Sabe, eu sinto que esses são dias que Deus está restaurando o verdadeiro significado da palavra paternidade. E se o seu pai falhou com você, ele tem cura para te colocar em outro nível no nome de Jesus. Sabe, o principal propósito de Satanás nesses dias é macular a visão do Pai para causar decepção no coração dos filhos por causa das falhas da paternidade biológica. Sabe, talvez esse seja o maior prejuízo que nós temos como sociedade. A ausência da paternidade biológica ou a ausência da paternidade emocional. Tem órfãos que são órfãos de verdade, não tem pai nem mãe. Mas tem órfãos que
sofrem com essa orfandade emocional, porque não tem conexão emocional com os seus pais, e isso compromete o relacionamento com Deus. Então, tudo isso aqui foi introdução para eu falar mais rápido os meus 3 últimos pontos. A paternidade como ponto de partida para o ministério profético. Eu tenho entendido nessa estação, por causa desse texto, de toda essa história que eu li de Jesus, que Deus tem dado uma ênfase no profético a partir da paternidade de Deus. O Pai dos céus tem uma palavra para liberar sobre cada filho, gente. Isso é o Pai sendo pessoal. Mas Ele precisa de muitas bocas, de muitos corações limpos, conectados com Ele, para que sejam portadores dessas palavras, que vai animar alguém, que vai consolar alguém, que vai edificar alguém. E Ele quer te usar para isso, por isso Ele precisa que você esteja debaixo desse ambiente saudável, dessa paternidade celestial. Sabe, houve um tempo, e eu sei que isso acontece ainda bastante por aí, que o ministério profético feria as pessoas. Gente, eu me lembro de vir para a igreja, de vir numa reunião e ter medo de ouvir uma palavra profética e dos meus pecados serem revelados diante de todos. Sabe, muitas palavras proféticas foram entregues com juízo, com crítica, como se Deus falasse daquela maneira, e feriram as pessoas. E eu tenho entendido que Deus tem mudado isso, Deus tem trazido um movimento no mover profético, que tem mudado essa realidade. E mesmo quando uma mensagem, uma palavra é mais forte, Deus encontra uma maneira tão amorosa de fazer isso. Eu me lembro que uma das primeiras palavras proféticas que eu e Luiz recebemos diante de toda a igreja, nós trabalhávamos com jovens, a gente acho que não era nem diácono ainda, acho que a gente era voluntário, e nós fomos convidados pelo pastor Miguel, a vir para a plataforma, sentar na cadeira aqui e diante da igreja ouvir uma palavra profética. Gente, nós descemos, o pessoal estava aplaudindo, uau, que palavra, e o pessoal animado, e eu lembro que o Luiz estava assim, meu Deus, Deus me bateu na frente de todo mundo. Ele ouviu o que ele precisava ouvir, mas ninguém percebeu. É essa maneira que Deus fala com a gente, quando Ele precisa falar uma coisa mais forte, quando Ele precisa ajustar alguma coisa na nossa vida, é dessa maneira que Ele fala. Então eu quero falar 3 ênfases desse ministério profético que eu tenho entendido nessa estação da igreja. Primeira ênfase, para profetizar, você tem um pai. Diga, eu tenho um pai. Quantos de vocês não lembram de uma história que o seu pai falou assim, vai lá em tal lugar e diga que eu mandei você. Você chega lá e fala assim, olha, o meu pai mandou vir aqui, para buscar esse documento, para entregar isso aqui. Quem já viveu alguma coisa assim? Por que você está fazendo aquilo? Porque o pai disse para você. Você está fazendo porque você tem um pai. E é nessa perspectiva que eu vou falar com você. Eu tenho um pai, e o meu pai, que é o seu pai, manda dizer para você esse recado. Então nós vamos profetizar como um ponto de partida de que o seu pai está te autorizando a profetizar nesse ambiente de amor, de esfera, de presença do pai na casa. E é muito mais fácil profetizar dessa maneira. Agora veja, voltando lá, foi o pai, o mesmo pai que levou Jesus para o batismo, que abriu os céus, aquele espetáculo, foi o mesmo que mandou ele para o deserto. Então, fora do batismo de Jesus, houve tempos difíceis. Mas nunca, gente, em nenhum momento,
Jesus questionou a paternidade ou a intenção do Pai no cumprimento da sua missão. Muitas vezes nós somos chamados para um ministério, a gente serve naquele ministério, uma coisa dá ruim e você nem encontrou o diabo por 40 dias e 40 noites. Você se ofende com aquilo e vai embora ofendido, achando que o Pai falhou com você. Se nós vamos servir profetizando, pregando, seja o que for, debaixo dessa esfera de paternidade, eu preciso crer, eu preciso escolher a crer que tudo que acontecer debaixo dessa esfera tem a permissão do meu Pai. E se isso me ferir, se isso for desconfortável, se isso vai ter que ser ajustado depois, Ele vai cuidar disso. Mas eu não posso abandonar a minha missão, porque o Pai me mandou para o deserto 40 dias e 40 noites. Quantos estão entendendo? Haverá momentos de batismo, haverá momentos de deserto, de cruz, e se nós não perdermos de vista a paternidade de Deus, nós experimentaremos o glorioso. Como você acha que Jesus foi recebido nos céus depois da ressurreição? Está chegando aí meu filho, ele quebrou um galho bom na terra, fez um bom trabalho. Você acha que foi assim? Gente, teve festa, teve celebração, a coisa foi intensa. Jesus passou por tudo que ele tinha que passar debaixo desse ambiente da paternidade do Pai. E ele viu o glorioso. Nós já vamos ver algo do glorioso aqui na terra. Quem fala amém vai ver, os outros eu não tenho certeza. Sabe, gente, o pior mal desse século é o prejuízo da orfandade emocional. E acredite, o nosso mundo está cheio de filhos sem pais. E esses filhos transferem isso para a igreja. Por isso, o nosso Pai, nessa estação, e é o que eu tenho entendido, eu creio que realmente o Senhor está dando uma ênfase nessa estação da igreja para curar as feridas feitas pela paternidade biológica. Agora, você precisa entender um quadro maior. O inimigo já sacou faz tempo que ele percebeu o estrago na vida de um filho que sofre com orfandade, falhas de paternidade biológica, ausência de paternidade emocional, e ele vem ferindo os filhos ao longo dos séculos, com o objetivo de que o filho se rebele contra a paternidade de Deus. E esse conceito, essa situação, simplesmente tem invadido a nossa sociedade. Gente, nunca nós vivemos, não sei você, mas eu fico prestando atenção nessas coisas, e talvez seja por esse lado mais profético, mas eu nunca vi tanta rebeldia descarada contra Deus. A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre passou por tempos difíceis. Gente, já acabou meu tempo? Se volta para lá então, irmão, não me assusta. Eu nem profetizei antes para não correr o risco. Pode continuar, irmão, eu estou só brincando. Falei, acabou meu tempo. E eu estou só no primeiro. Vai ser rapidinho, mas me assustei agora, ó. Fiquei afetada agora. E o inimigo tem percebido o poder dessa destruição quando um filho se rebela contra os seus pais. E ele trouxe isso, ele vem construindo essa destruição, se é que eu posso dizer assim, ao longo dos séculos, para que toda uma sociedade se voltasse contra Deus. Gente, que onda é essa de pegar a Bíblia e rasgar as folhas, colocar fogo? Que onda é essa de pessoas com problema na sua identidade, invadir a igreja, tirar roupa, ficar pelado? Sabe? Que é isso?
Onde nós estamos? Pessoas que não aceitam os valores do nosso Deus, os valores que estão na Bíblia, mas querem que os seus casamentos sejam feitos na igreja, com a bênção de Deus, que eles rejeitam as leis. Não faz sentido. Isso é uma construção do inimigo que começou lá na destruição das famílias. Sabe, quando a gente observa o ministério de Jesus em cada mensagem, em cada testemunho, em cada ação, a gente vai perceber Jesus na presença do Pai. O compromisso dele em fazer a vontade do Pai. Se apresentando como caminho, a verdade e a vida por causa do Pai. Tudo no final começa no Pai, termina no Pai e o Filho faz essa ponte. Diga comigo, eu posso profetizar. Porque eu tenho um Pai. Ele me autoriza a falar em nome dele. Segunda coisa que você também tem. Você tem céus abertos sobre a sua vida. Coloca a mão no teu coração, fala, eu tenho céus abertos sobre a minha vida. Gente, você precisa entender que essa não é uma boa ideia do pastor para fazer uma conferência profética para chamar a sua atenção e você vir na igreja. Isso é realidade sobre a sua vida. Céus abertos. Jesus conquistou essa atmosfera, mas foi o Pai que abriu os céus. Jesus, o Filho, ele se deliciou, ele aproveitou a presença do Pai, a fala do Pai, os céus abertos, mas foi o Pai que abriu. O seu Pai abriu os céus sobre você. Só tem uma coisa que fecha os céus sobre a sua vida: pecado. E quando eu digo pecado, gente, eu digo aquela arrogância da independência de Deus, a arrogância de um coração orgulhoso ou ferido pela paternidade de origem. Sabe aquela coisa que você, aquele pecado que você está lutando, que de vez em quando você escorrega e faz de novo, você volta lá, Jesus, misericórdia, fiz de novo. Não estou falando desse pecado. Jesus conhece a sua intenção de fazer melhor. Ele consegue entender a situação que você está. E Ele tem graça, Ele tem misericórdia. Ele não concorda com o seu pecado. Ele não quer que você seja escravo dele, mas não é desse pecado que Ele está falando. Não é isso que fecha os céus sobre você. Eu tive uma experiência com uma jovem há um tempo atrás. Uma menina que teve muitas experiências com Deus, mas entrou num momento muito ruim da vida dela. E eu alertei, ó, não faça isso, porque isso, vai dar ruim, não faça. E claro que ela fez o que eu falei para não fazer. E ela veio, né, na reunião naquele dia, e eu trouxe ela para sentar do meu lado, ali junto com os pastores, ali na frente. E ela é uma menina que tem muita percepção de Deus, ela tem muita visão. E naquele momento, ela se ajoelhou e colocou a cara no chão. Quando ela fez isso, ela teve uma experiência com Jesus. E Jesus mandou ela levantar e sentar. Ela sentou no chão, ficou sentada com o joelho dobrado, os pés mais para frente. E Jesus falou para ela assim: dessa vez você se sujou muito, mas eu vou lavar. E ele começa a lavar os pés dela. E ela fica tentando esconder os pés. Ele fala, não, eu vou lavar. Ele não perguntou por quê. Ele falou, mas você é sem vergonha. A pastora não falou? Por que você vê? Não foi isso que ele falou. Ele só falou isso, você se sujou muito. Dessa vez você se sujou muito, mas eu vou lavar. Esse é o coração do Pai, esse é o desejo do Senhor, e o que Ele quer é que a gente cresça no conhecimento dessa paternidade, que é maravilhosa, porque a gente serve um Deus que é bom, que é confiável, que é Pai, e nesse ambiente Ele quer falar com você. Sabe, gente, céus abertos significa favor do Senhor. Nós estamos na estação dos últimos dias, sim. Mas nessa estação de favor do Senhor, também é uma estação do grande e glorioso dia do Senhor. Sabe, eu estou crendo. E, gente, se isso não acontecer, eu vou ficar tão frustrada. Porque eu tenho tanta convicção dentro de mim. Eu estou crendo num avivamento
que assim, que o mundo nunca viu. Eu tenho falado disso já faz tempo, mas eu tenho visto outros profetas falando isso, e isso queima dentro de mim, falo, Jesus, eu estou fazendo certo. Tem outras pessoas que estão ouvindo isso também. Eu tenho crido que esse avivamento vai chegar e vai ser uma grande porção do Senhor que vai ser derramada. E quando isso acontecer, nós veremos o grande, o glorioso. E eu entendo que nós já entramos nessa estação e isso vai crescer e continuar crescendo e vai culminar na volta de Jesus. Sabe, ontem uma irmã trouxe uma visão de que ela via vários holofotes sobre o globo terrestre, e ela sabia que aqueles holofotes, eles estavam sobre lugares. E sabe, gente, na visão dela, eu acho que ela tinha 3 holofotes, se eu não me engano, né, do que Deus mostrou para ela, não que seja só 3, mas enfim. E eu tenho entendido e eu tenho ouvido isso do meio profético, de que o Brasil está na mira dos profetas. Porque tem algo acontecendo no Brasil, tem algo que Deus vai fazer no Brasil, nessa movimentação profética e nesse derramar, nesse avivamento. Então, eu tenho entendido, eu falei hoje de manhã, que há um tempo atrás Deus me falou que nós estávamos, diante dos 10 anos mais importantes da história. Hoje isso já são 8 anos diante, né? Porque faz 2 anos que eu recebi essa palavra. E eu tenho entendido, pastores, que esses 10 anos vocês estão arrumando a casa, alinhando a casa com o coração de Deus, com esse mover profético. E isso faz parte do que Deus está fazendo nesses 10 anos para o que vai acontecer na sequência. Deus está preparando a sua igreja para algo grande. Os holofotes do Senhor estão sobre o Brasil. E eu tenho crido, gente, essa é uma crença especial, porque eu quero puxar o fogo para minha sardinha, ou a sardinha para o meu fogo, enfim, né? Eu tenho um sentir de que Deus vai fazer algo especial no sul do Brasil. Eu tenho crido num avivamento no sul do Brasil. Vocês fazem parte do sul, não faz? Não, vocês fazem parte do sul. De hoje em diante é do sul. Eu não quero colocar, delimitar o mapa tão sul assim, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Mas nessa região sul do Brasil, eu realmente tenho sentido isso, e para ser mais específica, eu tenho sentido isso de São Paulo para baixo. Né? Deus está fazendo, Ele vai fazer no Brasil inteiro, mas eu tenho sentido esse holofote sobre essa região do Brasil. Então, tem sido profetizado, né, entre grandes profetas aí do mundo, né, tem sido profetizado e pregado sobre uma grande colheita, salvação em massa, essa atividade intensa do Espírito, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que Malaquias e Joel falam sobre isso, mas a gente ainda não chegou nesse dia. O nosso foco precisa estar lá no dia que Pedro fala em Atos, do grande e glorioso dia do Senhor. É nesse que a gente está dentro. E aí ele diz assim, Atos 2,19, farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra. A gente vai ver coisas no céu, a gente vai ver coisas na terra, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Antes da volta do Senhor, nós vamos ver essas coisas, se nós estivermos interessados, se nós limparmos o nosso coração e ter uma fonte limpa de conexão com o Senhor, nós vamos viver esse grande e glorioso, porque eu creio que a gente já entrou nele. E parte daquilo que você vai profetizar, meu irmão, minha irmã, tem a ver com o grande, com o glorioso, apontando para a beleza de Cristo, apontando para a volta dele, apontando para o que ele vai fazer nessa estação da igreja. E concluindo esse segundo ponto, o grande e terrível dia vai ser para aqueles que rejeitaram o Jesus, o qual nós recebemos. O grande e o glorioso será essa estação que todos nós vamos desfrutar
porque nós abraçamos essa graça que o Senhor nos abençoou, nos deu. E a terceira e última coisa, você é voz profética para essa geração. Diga amém. Você tem um pai, você tem céus abertos e você é voz profética, porque ele diz: todos os meus filhos podem profetizar, porque podem, conhecem o pai, conversam com o pai, ouvem do pai e falam aos filhos no ambiente de paternidade do pai. Gente, isso é maravilhoso. Repete comigo: eu posso profetizar para consolar, para edificar, para animar meus irmãos, porque Jesus abriu esse caminho e porque eu conheço o Pai. Diga amém. Dê um aplauso para Jesus. Vamos lá. Sabe, a mensagem profética mais importante que Jesus carregava é a que ele precisa que eu e você carreguemos hoje. Jesus veio para abrir um caminho para que os órfãos tivessem conexão com o Pai outra vez na qualidade de filhos. Jesus veio para conectar os filhos ao Pai. Ele era o caminho. Ele era a verdade, ele era a vida, era isso que ele pregava. Hoje, através da nossa palavra profética que anima, que consola, que edifica, nós precisamos, ao entregar essa palavra, fazer de tal maneira que nós conectemos o coração desse filho ao coração do Pai. Se a palavra profética que você carrega não fizer isso, ela simplesmente não cumpre o propósito. E ela simplesmente não serve. Toda palavra profética que envergonha, expõe, humilha, desvaloriza, julga, como vai conectar esse filho ao coração do Pai? Mas você é um pecador sem vergonha. Deus já te deu tantas oportunidades. Eu vejo você indo a passos largos, a caminho do inferno. Gente, conectou o coração do Pai? Você está entendendo? A sua palavra profética precisa ser carregada do Espírito do Pai, de um espírito de amor, de um espírito redentor, que faça esse filho se sentir tão importante que ele queira estar com o Pai outra vez. E eu quero te dizer uma coisa, gente. Muitos profetas erraram muito, porque eles parecem que eles tinham prazer em discernir o pecado e expor o pecado. O verdadeiro profeta é aquele que consegue discernir o que Deus desenhou, o que Deus escreveu no coração daquele filho, quando ele foi desenhado e projetado para a glória de Deus. No meio do caminho, o diabo roubou esse filho, mas o que Deus colocou lá dentro continua vigente. Quantos grandes músicos, cantores, compositores que hoje trabalham para o reino das trevas estariam servindo no nosso ministério de louvor e adoração se não tivessem sido roubados? Então você precisa ver o pecador e discernir essa coisa boa que Deus colocou dentro dele quando ele foi desenhado. E chamar a existência para que isso seja transformado, isso conecte esse filho com o Pai e ele possa servir para a glória de Deus. Toda a palavra profética precisa ser dada para o benefício do outro. E o nosso papel é ser fiel nisso. Olha o que diz, e aqui eu já termino. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 24. Ele fala sobre o impacto da profecia.
Se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, elas serão convencidas do pecado e julgados por aquilo que elas estão ouvindo. E ao ouvirem isso, os pensamentos secretos do coração, não os pecados secretos do coração, né? O que está no coração, isso será revelado e ela vai cair de joelho, adorando a Deus, dizendo: de fato, Deus está nesse lugar. Esses são 3 elementos muito importantes de uma palavra profética. Quando você fala e a pessoa é convencida no íntimo dela que ela precisa deixar aquele caminho para se conectar com esse Deus. Quando aquilo que ela tem de melhor dentro dela, que nem ela acredita, é revelado. E aí, a terceira coisa, ela levanta as mãos e adora esse Deus que viu na vida dela o que ela não viu, o que os pais não viram, o que ninguém viu, e ela perdeu de vista. Sabe, a palavra profética, ela tem o poder de extrair o que está escondido, e isso ser transformado para a glória de Deus. Sabe, por que a gente precisa de uma maior intervenção profética, e por que os seus pastores estão querendo isso nesses dias? Porque a palavra profética, além de ser uma expressão de amor e poder de Jesus, ela traz à existência as coisas que ainda não existem na realidade atual. Foi como o profeta falou para minha irmã: escreva o livro. Eu estou assim: que livro? Do que ele está falando? Esse cara é louco, eu não sou escritora. O profeta arrancou dentro de mim esse livro. Sabe, a profecia, ela não fala do futuro de alguém só. Irmã, eis que eu vejo que você escreverá um livro. Não, ela causa o futuro. Irmã, onde está o livro que eu te dei? Escreve o livro. E a profecia causou o futuro. A profecia que você vai entregar precisa causar o futuro de alguém. Sabe, gente, nós somos o povo. Hoje nós fomos visitar a loja do Samuel e os pastores falaram que, olha, esse lugar aqui era uma casa velha abandonada. Eles deram uma ajeitada, olha como que isso ficou bonito. E você chega lá, tá bonito mesmo. E eu vi aquilo, gente profética é um bicho meio esquisito. A gente vê profecia em tudo. E sabe o que eu entendo? Quando um povo de Deus chega num lugar destruído, abandonado, arruinado, nós temos a capacidade e a graça de transformar aquele lugar. Porque a palavra profética causa a transformação. E essa é a nossa missão, gente. Trazer o que as pessoas têm de bom para fora e fazer com que a palavra profética cause o futuro. Sabe? E nisso tudo, que o amor seja o canal. Quando você for profetizar sobre alguém, com frequência eu faço isso. Antes de profetizar, eu falo do amor que o Senhor sente por aquela pessoa. Sabe, eu tenho sido alvo de muitas palavras proféticas ao longo da minha vida. Mas quando Jesus fala comigo alguma coisa tipo: filha, eu estou tão alegre com a tua vida. Você tem me honrado com o que você faz. Gente, é só isso que eu quero ouvir. O resto eu nem quero mais ouvir. Eu só preciso das palavras dele que me afirmem. E que me diga que o que eu estou fazendo está agradando a ele. Se agrada a vocês, que bom. E se não agrada, o que eu vou fazer? Mas se eu estou agradando a ele, essa é a minha recompensa. Essa precisa ser a nossa recompensa. E a coisa que Deus mais ama nesse mundo são pessoas. Então trate com bondade as pessoas que Ele ama. Trate com bondade as pessoas sobre quem você vai profetizar. Quem tem filhos aqui? Quando alguém elogia o seu filho, você fica tão bravo, né? Que criança linda. Como é que é o negócio? Você fica tão feliz. Agora, se uma pessoa fala mal da sua criança,
Fica ruim, né, gente? Fala mal das crianças do pai. Trate com bondade. Fale com bondade. E se for correção, corrija com bondade. Porque essa é a essência do coração de Deus. E eu quero te dar só um testemunho da verdade. Eu ia orar por batismo com o Espírito Santo, já que o irmão vai fazer isso amanhã, aleluia, glória a Deus, me dá mais tempo. Mas eu tenho uma paixão pelos dons do Espírito. Desde o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tenho desenvolvido na minha vida um orar sem cessar. Se você passar perto de mim em qualquer horário do dia, em qualquer atividade, eu estou orando em línguas. Eu estou no mercado fazendo minhas compras, pegando arroz, feijão, xaralamassiri, alamacê. Estou arrumando a casa, tirando pó. Isso precisa estar dentro de você. E eu entendo, gente, que essa linguagem, ela fala quando a nossa linguagem português acaba. Depois que eu já falei, eu te amo, eu sou sua, glória a Deus, aleluia. O que mais que eu falo? Eu te amo de novo. Aí você fala em línguas. Porque as línguas comunicam uma mensagem do teu coração que você não tem vocabulário suficiente para expressar. Então, seja um profeta, seja uma pessoa que se move em profecia, que está conectada o tempo inteiro em línguas. Às vezes eu paro no meio do meu dia e eu percebo que em algum momento eu tive uma visão, mas eu nem consegui ver naquela hora. Estava tão em outro lugar. E aí eu paro para pensar e eu percebo que ali Deus estava me falando alguma coisa. Então tem essa conexão, não dá para entrar no quarto e orar sem cessar 24 horas. Mas quem dirige para o trabalho? Quem lava a louça? Quem lava a roupa? Quem lava o carro? Quem faz atividades automáticas no trabalho que não precisa de raciocínio? Ora em línguas. Passa a roupa orando em línguas. Você vai descobrir um outro nível de entrar nesse ambiente profético. E o Senhor vai te usar. Fica de pé comigo. Eu quero orar por vocês. Abra suas mãos, por favor. Eu quero entregar a palavra que eu falei que eu ia entregar ontem. Fecha os teus olhos, abre a tua mão. Repete comigo: eu sou riqueza. Riqueza do Senhor. Sabe, ontem eu senti muita riqueza nesse lugar. E eu realmente creio que Deus vai prosperar alguns de vocês. Alguns vão enriquecer mesmo. Outros vão melhorar, vão ter uma expansão na sua vida financeira. E tudo isso é resultado da graça de Deus e você não deve colocar o seu coração nisso. Isso é só aquela bênção do Senhor que acrescenta. A ordem é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Riquezas financeiras, recursos, materiais, são coisas que Deus vai acrescentar na sua vida, mas isso não é o mais importante, porque o dia que você colocar o coração nisso, você perdeu tudo. Então se abra para receber a riqueza, mas mantenha o seu coração alinhado com o Senhor. O que eu vi ontem, eu vi um prato quadrado, como se fosse um prato quadrado cheio de joias. Eu vi joias de todos os tipos, de todos os tamanhos, de diferentes valores, e eu sabia que elas eram muito valiosas. E hoje eu estava tentando discernir, agora à noite, Senhor, o que o Senhor estava querendo falar com isso? E eu tive de novo essa visão, e eu vi quando passou um calor, um fogo, uma luz, eu não sei o que era aquilo, sobre essas joias. E tudo que ficou naquele prato foram... Quem já viu barra de ouro na televisão? Eu nunca vi uma pessoalmente. Na televisão, quem já viu? Né? Barra de ouro. Eu vi aquelas
aqueles bloquinhos, né, de ouro naquele prato. Cada joia se transformou nesse bloco, eu vou chamar bloco de ouro. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que tudo que Ele tem acrescentado na sua vida, quando você estiver diante dEle, isso passará um fogo e só vai sobrar o que é ouro. Quando o fogo do Senhor vier, tudo que não é ouro vai desaparecer. E em cima disso eu quero te dizer uma coisa: vocês estão buscando e procurando algo de muito valor, que é a palavra profética, que são os dons do Espírito. Deus gosta muito disso e Ele está feliz que vocês estão nessa busca. Mas grave uma frase: dons não agrega valor. Quem profetiza não é mais do que quem varre, do que quem canta, do que quem toca. Sabe, a joia, né? Tem aqui um brinco de ouro, uma argola de ouro. Se eu for vender essa argola de ouro, digamos que ela pese 1 grama. Tudo que eu vou obter por ela é o valor do ouro. Mas se eu for comprar essa mesma joia numa joalheria, ela vai custar muito mais do que o ouro que ela carrega. Por quê? Porque a arte do ourives é muito mais cara do que o metal. Eu não sei a proporção, mas se o ouro custa 10, a arte vai custar 1000. E o que eu sinto é que Deus tem muita riqueza para derramar nesse lugar. Eu sinto que essa igreja vai ser um foco dos dons do Espírito. Eu sinto que vocês vão ter em abundância os dons do Espírito. Muitos vão orar e enfermos vão ser curados. Muitos vão ter discernimento de espírito, vão orar e ter interpretação das línguas, no mover profético. Isso vocês vão ter abundância de joias, como esse prato quadrado. Mas o dia que você se sentir orgulhoso, porque você entregou uma boa palavra profética, você vai perder. Você vai perder a bênção, porque você não entendeu. Todos nós fomos comprados por um preço de sangue. O preço que foi pago por mim foi o mesmo que foi pago por você. E tudo que eu faço, se eu prego, eu profetizo, eu canto, eu danço, tudo isso é arte do ourives. Quando o fogo vier para provar isso, a arte vai valer nada, porque o que vai sobrar na bandeja são blocos de ouro. Se você estiver diante do Senhor, lembra aquele versículo que diz: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios. Qual é o resto do versículo? Conheço vocês. Vai para longe de mim, eu não conheço vocês. Nós precisamos brilhar como joias de Deus. Uns com seus anéis, outros com as suas coroas. Mas isso não agrega valor. O seu preço é o mesmo que o meu preço. Foi pago naquela cruz. Quando o fogo vier, só vai sobrar no prato os bloquinhos de ouro do valor que você tem, que foi pago naquela cruz. Eu sinto que eu preciso orar por vocês, para que Deus os guarde da soberba. Para que Deus os guarde de pensar de vocês mesmos mais do que convém.
porque eu sinto um grande derramar do Senhor sobre esse lugar. Eu sinto que vocês ficarão conhecidos, não sei se famosos, mas conhecidos. As pessoas vão ouvir de coisas que estão acontecendo nessa cidade, nessa igreja. E o Senhor quer saber nessa noite se Ele pode contar com você. Ou se você vai se achar, porque você é a joia mais cara do prato quadrado. Abra suas mãos. Senhor, eu oro nessa noite por um espírito de humildade nesse lugar. Senhor, eu oro nessa noite para que toda leitura errada do que o Senhor vai derramar nesse lugar, eu oro para que isso caia por terra. Eu oro por uma igreja que tem um coração vivo. Eu oro por uma igreja que entende o valor que foi pago por ela. Eu oro por uma igreja, Senhor, que não está tão preocupado com a arte do ourives, mas está preocupado se o ouro vai sobreviver quando vier um fogo que prova todas as coisas. Pai, eu oro para que seja derramado nesse lugar, oh Deus, uma porção generosa da sua presença, generosa da sua graça. Eu oro por esse avivamento, Senhor, que esta igreja seja uma das primeiras da região que vai receber os efeitos do holofote. Jesus joga luz sobre ele. E ao jogar luz, revela as impurezas, para que o teu povo seja limpo de tudo que poderia fechar os céus sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Quantos têm filhos aqui, mais ou menos na faixa de 10 anos? Para baixo, para cima, levanta a sua mão. Gente, você pode, a oração alcança os outros também, tá? Mas eu estou com esse negócio de 10 na minha cabeça, eu quero ser fiel. Tá? Eu creio num grande avivamento sobre os seus filhos. Eu tenho tido uma convicção de que vai vir um avivamento espetacular sobre as crianças. As crianças vão profetizar, elas vão orar por enfermos e elas serão curadas. Os pastores vão chamar crianças aqui na frente para orar pelo povo. E eles vão ser abençoados por causa de uma oração simples. Gente, domingo passado, o Luiz estava pregando. Uma criança estava no colo da avó, na sala de oração, no nosso hall de entrada. E ela falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. 5 anos estava no colo. A avó trouxe para frente, veio a avó e a mãe. Luiz falou com a criança e deixou ela falar no microfone que ela recebia Jesus como Senhor e Salvador. Isso não é normal. Criança está brincando com 5 anos. Criança não está fora do salão de reunião prestando atenção no apelo de salvação. Tem uma coisa acontecendo sobre as crianças. Coloque atenção na sua criança. Ouça o que ela está falando. Pergunte para ela o que Jesus está falando. Pergunte para ela onde Jesus está na casa. Pergunte para ela o que Jesus está mandando ela falar para a igreja. E você vai ficar surpresa, porque ela vai ter uma resposta. Ela não fala porque ela é criança. Criança se distrai com outras coisas. Nós precisamos entregar filhos consagrados. Senhor, levanta suas mãos. Todos os pais, Senhor, nessa noite eu quero orar pelas crianças dessa casa. Eu quero orar pelos filhos dessa casa. Eu quero orar, Senhor, pela próxima geração que vai viver tempos difíceis, mas vai viver o grande, glorioso, num nível que nós nunca vivemos. Eu oro, Senhor, para um chamado à consagração, a santificação. Eu oro para que essas crianças sejam despertadas nelas mesmas, não obrigadas pelos pais, mas que elas sejam despertadas pelo teu Espírito,
a esse nível de consagração e separação. Senhor, eu peço uma proteção sobre as crianças da tua igreja. Senhor, livra essas crianças de abuso sexual, de assédio. Livra essas crianças na escola de conceitos errados. Filtra, Senhor, as mensagens subliminares, as mensagens expostas no Instagram, nas redes sociais, que vêm para dissimular nossas crianças contra o Senhor. Eu oro por essa proteção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada. Ajuda-nos, Senhor, a preparar os nossos filhos para te entregar crianças completamente consagradas ao Senhor. Deus, dê um aplauso. Senhor. Quero orar com esse rapazinho de camisa vermelha, você mesmo. Vocês podem estender a tua mão sobre ele hoje. Aí ele falou sobre causar algo. Eu quero, com essa palavra, começar a extrair algo na tua vida. Eu creio que Deus vai te chamar na tua vida. Um dia você vai ser um homem de Deus. Você vai servir a casa de Deus. Isso não vai tirar de você nem a sua adolescência, nem a sua juventude. Isso não vai tirar de você a sua capacidade de gerar recursos, de ser profissional. Talvez até nem dê tempo para isso. Eu creio que Deus vai fazer. A palavra de Deus fala que Paulo chegou, passando por Derbe e Listra, ele chegou a uma cidade que ali dava um bom testemunho de morte. Tanto em Listra como em Icônio, a igreja dava um bom testemunho daquele jovem. E a Bíblia diz que Paulo foi levar esse menino. Eu quero animar você a se tornar um bom testemunho nessa casa, onde pessoas vão falar: olha, se tem um carinha que a gente pode confiar no Samuel, é o Samuel. Talvez já deram até esse nome. Olha, gente, é um menino conta filho, um menino de sério, se envolva nas coisas da casa de Deus, se permita ser um líder dentro dessa casa, liderar uma célula, discipular uma pessoa, se permita isso, porque Deus já começou a obra. Cada dia essa obra vai se tornar mais clara. Eu só estou aqui para não, mas olha, na verdade elas louvam a Deus porque Deus é pessoal. Eu quero hoje só participar dessa gênese na vida de vocês, para causar isso na sua vida. Eu quero te abençoar hoje. Pai, eu abençoo a vida de Samuel, desse homem de Deus. Esse homem de Deus, eu chamo à existência o homem de Deus que há nele, o chamado que há nele, a vocação que há nele. Eu chamo à existência, Senhor. Deus é só uma semente, mas ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore forte, ela vai abençoar pessoas. Eu oro para que o Senhor guarde, coloca muros de proteção, livra ele, Senhor. Livra ele dos amigos errados, das meninas erradas, livra ele, Senhor, vai de ser seduzido por esse mundo, de ser consumido, de ser roubado dele. Aleluia. Senhor, derrama graça sobre ele, vida sobre ele. Confirma no coração dele as palavras que o Senhor tem dado. Que outras pessoas possam testemunhar sobre ele, dizer sobre ele, até que chegue a hora que o homem de Deus sua parte. Jesus. Eu oro para que ele seja como Eliseu. Jesus. Que um dia, Pai, ele possa
receber também o manto gentil, possa entender. Enche a vida de Jesus. Toca. Libera a vida. Vem, Jesus. Vem. 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 Jesus. Jesus. Muitos serão curados por causa da mensagem que você carrega. Eu sinto que o Senhor vai te levantar nessa geração e que os amigos que você conhece agora, que estudam com você, a sua vizinhança, o seu relacionamento, vão querer o que você tem. Eles estão lutando por coisas que você nem imagina. Você tem amigos que têm pensado em tirar sua própria vida. Eu sinto que você vai ser um Enche o Rafael com essa mensagem. Cura tua geração. Eu oro em nome de Jesus. Ele acredita nisso. Ele está te confiando algo grande. Ele acredita. Jovens, a palavra de Deus permanece em nós. Tem os vencidos. Deus quer trazer para fora essa noite uma vitória na tua vida. Uma vitória sobre todo ataque do inimigo. Deus quer trazer sobre você uma vitória sobre suas próprias dificuldades, as dificuldades que você conhece, que você vê. Deus quer trazer vitória. Deus quer acrescentar sobre a sua vida a pureza. Deus quer acrescentar as suas necessidades de pureza. E pureza também é força. Devemos acrescentar os valores de Deus na nossa vida para poder experimentar a palavra de Deus. Deus tem uma natureza que Ele quer fazer você experimentar plenamente.
Associe a sua fé com conhecimento. Associa a sua pureza, entendimento. Vai associando a sua simplicidade. Vai associando. Deixa Deus ir acrescentando tijolo por tijolo. Porque o fundamento já está todo. O fundamento é Cristo. Mas Deus está construindo você para morar no Espírito Santo. Para morar no Espírito Santo. Eu venho essa noite para, em nome de Jesus, orar para você. Eu venho, em nome de Jesus, para puxar o tapete do Cristo. As bases que ele estabeleceu, nós vamos puxar, porque ele não tem aonde mais ele estabelecer bases. De graça de Deus, para que você possa experimentar vitória sobre vitória. Derrama graças sobre esse casal. Derrama graças, derrama misericórdia sobre eles, coisas que você se coisas que você coisas que você são esses você vai receber que você tem, quer ter uma vida das unhas primeiro. esse casal, essa senhora de laranja com o seu esposo, você de cabeça branca. Eu chamei vocês porque eu vi vocês vibrando tanto com tudo que está acontecendo aqui. E essa casa vai ser uma casa de gerações. Essa não vai ser uma casa de um avivamento jovem, só de jovem. Não vai ser uma casa de avivamentos de criança, só de criança. Vai ser o nosso. Porque ele diz: vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão.
Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Até sobre os filhos e filhas, servos e servas, derramarei o meu espírito. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora. Vocês vão regozijar. Vocês vão se alegrar. Porque é uma obra de família. Desde os pequenos até os maiores. Essa noite vocês estão aqui só representando que nós podemos chegar à idade que vocês estão, regozijando em Deus, se alegrando pelas coisas de Deus, tão vibrantes. Vocês são, como a palavra diz, uma palmeira florescerá o justo, crescerá como o servo. Na velhice darão ainda fruto. Vocês são como Isaías 40, jovens se cansam, os moços se fatigam, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não se fatigarão. E olha, as pessoas vão olhar para vocês. Eu tenho um irmãozinho lá na igreja, ele tem 77 anos. Você tem a mesma idade? Só que ele faz coisas que eu tenho certeza que o senhor não faz. Que o senhor não deve fazer, tá? Porque ele dá mortal na piscina, salto mortal na piscina, de costas. Com 77 anos. Mas eu estou vendo que o senhor vai fazer coisas parecidas. Não é isso na piscina, mas pessoas vão olhar e vão falar: essas são citações da noite. Eles deviam estar lá, sentados no sofá, com a pantufinha, assistindo isso aqui pela televisão. E eles estão aqui. Por que eu que tenho 40 anos? Por que eu que tenho 30 anos? Por que eu tenho? Porque tem uns 25 anos aí que estão pior que os de 70. Eu vou ficar aqui. Vocês vão ser inspiração bem, modelo para outros. Amém. Vocês são aqueles que disseram: eu fui jovem e agora eu já sou velho. Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Vocês conhecem a provisão de Deus, vocês conhecem a graça de Deus. E vocês vão testemunhar disso. Eu quero abençoar vocês, Pai. Abençoa eles. Isso aqui na cabeça deles é glória. Isso aqui é coroa de glória. Eles são 2 coroas de glória. Derrama, Senhor, mais, Pai. Derrama mais graça. Levanta eles, Senhor, como estandarte nessa casa. Quando nós sairmos para a guerra, nós vamos balançar essa bandeira. Nós vamos mostrar esse homem e essa mulher como bandeira de guerras. Nós vamos balançar esse estandarte e o povo irá atrás. Eles não terão medo, eles não temerão, eles não recuarão, porque eles dirão: se eles vão, eu vou também. Se eles podem, eu posso também. Vocês vão infundir coragem nesse povo. Coragem nesse povo. Eu quero pedir vocês, subam aqui na plataforma, por gentileza. Agora a gente já começou a fazer bagunça. Arrisca essa reunião não acabar. Vê lá, estende a mão para esse povo lá, estende a mão para esse povo. Isso aí, estende a mão. Vocês vão liberar coragem sobre eles agora. Abra a sua mão, abra a sua mão, abra a sua mão. Coragem, coragem, coragem. Coragem, 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 renovação de forças. Receba, 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 receba as palavras que Deus falou a Josué. Não temas, tão somente ser forte e corajoso. Você fará esse povo entrar e herdar a terra. Irmão, não tenha medo não, manda as duas para eles, vai. Isso, envia.
Receba, diga no seu coração: eu estou recebendo coragem. Eu estou recebendo coragem. Coragem para a conquista. Coragem para tomar posse das promessas. Coragem para ver o impossível. Coragem para vencer os gigantes. Coragem para ver as muralhas caindo. Coragem para tomar posse das minhas promessas. Coragem para tomar os territórios que me pertencem. Eu estou recebendo coragem. Coragem, coragem, coragem. Receba, receba, receba. Eu não serei mais o mesmo. Não serei. Irmão, desce. Saga de pastor aqui na igreja. Vai rápido. Porque daí você vai ter que trabalhar de graça. Vamos adorar o Senhor. Vem com tua graça aqui, derrama o teu amor em mim. Vem com tua graça aqui, derrama o teu amor em mim. Não serei mais o mesmo, 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 não serei mais o mesmo. Diga aí: eu sou filho amado do Senhor. Eu sou filho. Filho amado. Sou teu filho, filho amado. Eu creio nessa verdade, Senhor. Eu creio nessa verdade, Senhor. Nós aceitamos essa verdade. Nós acolhemos essa verdade. Diga assim: eu recebo essa palavra implantada em minha vida. Diga isso: eu recebo essa palavra implantada em minha vida. Eu recebo essa palavra implantada em meu coração. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele abriu mão de sua glória. Sabe, querido, ele abriu mão de sua glória para nos abençoar. Aleluia. Ele foi em lugares profundos e elevados para tocar você e a mim. Jesus. Continua adorando, querido. Já estamos terminando, mas deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. Sabe, não precisa um pastor, uma pastora tocar você. O Espírito Santo toca você. É óbvio que não dá para impor as mãos sobre todos, mas o Espírito Santo toca você. Se você crer. Se você crer. Aí onde você está, o milagre vai chegar na sua vida. Se você crer, o milagre vai chegar agora na sua vida. E Deus quer falar com você. Começa a adorar aí, aproveita esse momento. Me define. Deixa o Espírito Santo escrever isso. Tudo para mim. Essa minha realidade. Sabe, declara isso. Declara isso. Essa minha realidade. Meus pensamentos. Vou declarar. Teus pensamentos A sua palavra. me definem. Filho amado, Tudo para os mim. céus estão abertos. Essa minha realidade. Diga isso, os céus estão abertos. Essa minha
essa minha realidade. Você pode dizer isso? Jesus é a minha realidade. Minha realidade. A palavra de Deus é a minha realidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Essa minha realidade. Sou teu Você ora em línguas. filho amado. Sabe orar em línguas? Em quem Começa a orar em línguas para Ele. teu prazer. Deus quer derramar mais, não quer? Sou teu filho amado. Você acha que eu não tenho coisas para dar aos filhos, diz o Senhor? Prazer. És meu filho amado. Eu vos escolhi Me acho para serem meu povo. teu prazer. Mais Espírito, levanta homens agora aqui, Senhor. Quero orar por você, homem desta casa. Que o Senhor te levante com autoridade. Quero declarar que você vai ser um homem segundo o coração de Deus. Quero declarar que você é um valente na casa do Senhor. Numa época em que os homens estão falhando, você não vai falhar. Numa época em que os homens estão fraquejando, você não vai fraquejar. Você é um homem segundo o coração de Deus. Você vai ordenar bem o caminho dos seus filhos. Você vai amar a sua esposa. Você vai amar a sua companheira. Você é um homem segundo o coração de Deus. Ei, lembra disso. Você é um homem segundo o coração de Deus. Você não é como Nabal. Você não é como Nabal, um homem violento, não. Você é um homem de paz. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Cadê os homens aqui? Levanta a sua mão. O Senhor quer levantar você como homem. Como homem. Deus fez homem e mulher. Você é homem. Você é um homem. Você é pai de família. Você é um homem que cuida da sua casa. Você abençoa. Sua esposa está aí do seu lado. Sua esposa está aí do seu lado. Você que é casado, sua esposa está aí. Se não estiver, ore por ela. Mas põe a mão no ombro e declara uma palavra de bênção agora. Diga aí uma palavra de bênção para ela. Aleluia. Tu és minha companheira. Tu és a mulher quem eu escolhi viver. Tem sido alegria na minha casa. E eu te amo. Aleluia. Declara uma palavra de bênção para tua esposa. Se ela não está aqui, você vai chegar em casa, você vai acordar ela e vai falar: eu te amo. Nós temos uma aliança. O diabo não vai destruir nosso casamento. Eu peço perdão, eu te perdoo, mas eu te amo. Você vai olhar nos olhos dela e você vai declarar o seu amor. Porque enquanto o mundo trabalha para destruir nossa casa, nossas famílias, o Senhor nos levanta como lares abençoados para a sua glória. Você pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer: o divórcio não vai fazer parte da minha história, nem da história dos meus filhos. Aleluia. Essa minha realidade. Tu és a nossa realidade. Essa minha realidade. Nós somos o povo da palavra de Deus. Nós somos o povo que crê na verdade. Essa minha realidade. A Bíblia é a nossa referência. Não é o que eu penso, não é o que você pensa. É o que a Bíblia diz a nosso respeito. Aleluia. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor por Jesus Cristo, nosso Senhor. Teus pensamentos me definem. Não aceite mais as mentiras. Tudo para mim. Essa minha realidade. Restaura. Essa minha realidade. Aleluia. Tá com a tua esposa aí, dá um abraço nela, querido. Quem não tá vai ficar passando vontade. Dá um abraço nela. Fala: eu te amo.
Eu te amo, eu te amo. Falei para os casados, os adolescentes podem soltar, viu? Tem uns adolescentes aí. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, pastor Luiz, pastora Eliane, vem aqui, por favor. Estão se despedindo hoje, manhã cedo, avião, Curitiba. Quem foi abençoado por esse casal precioso aqui? Vem cá, amor. Foi uma bênção. Uma bênção. Que coisa linda conhecer vocês assim, de forma tão próxima. Que delícia. Apesar de ser carioca, o cara é uma bênção. Flamenguista deve ser, com certeza. Mas aqui vai Corinthians. Aqui vai Corinthians. Pode vir alguma coisa do Rio de Janeiro, né? Vem. Amém. Né? Você não vê sotaque, né? Nós temos um cara aqui que é carioca. Cadê o Israel? Tá aí? Olha lá. Fala boa noite, irmão. Boa noite, normal. Fala uma coisa que não é normal, só para você sentir saudade. É só falar. Ai, meu irmão, paz do Senhor, tá? Só para matar a saudade do Israel, carioca. Amém. Amém. Eu queria agradecer pela presença de vocês. Desde o primeiro dia que vocês estavam ministrando aqui, eu senti como se a graça do Senhor estivesse sendo derramada sobre nós, como um orvalho através da vida de vocês. Com palavras que estão trazendo tanta provisão, tanta bênção. E hoje a pastora ministrou com tanta graça sobre profecia. Uma vez eu vi uma frase que o coração da profecia é o amor do Pai, E hoje vocês falaram para a gente algumas palavras, que Deus nos levaria a lugares e a gente ia experimentar, não de falar, mas de vivenciar isso. E vocês têm vivenciado isso com tanta graça e têm compartilhado isso com tanto amor, tanta graça, esse coração da profecia que é o amor, esse amor do Pai. Nós queremos honrar e agradecer como igreja. Uma salva de palmas para o pastor Luiz, para o pastor Eliane. Tem nos abençoado nesses 2 dias, um tempo curto, mas tão intenso. Foi uma alegria imensa poder conhecer vocês, viu? Deus abençoe e dê dobrado, porção dobrada, aquilo que vocês têm nos abençoado aqui nesses dias, viu? Estenda sua mão para cá. Muito obrigado, Senhor, por esse casal. Gente boa, que nos abençoou aqui nesses 2 dias. Que a graça do Senhor esteja com eles, sobre as filhas. Uma que está tão longe, lá nos Estados Unidos. A outra que está aqui. O Senhor possa cuidar deles, cuidar de todos eles. No nome santo de Jesus. Amém. Abençoa a igreja deles, Senhor. Eles se deslocaram para nos abençoar. Abençoa a igreja, a comunidade cristã de Curitiba. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Pessoal, bom descanso.